Vocês estão felizes, amém? Glória a Deus. Não, olha para a pessoa ali do seu lado aí. Fala, irmão, está acordado? Está muito bem acordado, irmão, porque tem que ficar acordado. Gente, ontem a gente estava tendo aqui o nosso face a face, sabe? E uma das coisas que Deus começou a falar muito no meu coração é sobre a glória de Deus. Sabe? E eu acredito que eu vou estar falando um pouquinho sobre isso essa noite. E a gente vai estar dando continuidade no que aconteceu hoje. Não sei se vocês prestaram atenção, mas você vê que é como que ficou até um pouco mais fácil hoje a adoração, de romper. Mas por que será? Porque você veio com fome. Olha para o irmão e fala, irmão, sabe por que ficou fácil a adoração hoje? Sabe por que a presença estava fácil aqui essa noite? Fala para o seu irmão agora, porque você veio com fome. Gente, faz total diferença quando você sai da sua casa e quer comer pão. Faz total diferença. Sabe, aqui tem pão vivo que desceu do céu para dar e distribuir a rodo aqui, meu irmão. Essa casa é a casa do maná. É a casa do vinho. Sabe, faz total diferença quando a gente sai da nossa casa com expectativa. Sabe, eu confesso para você que às vezes eu fico um pouco bravo com os irmãos, mano. Confesso, gente. Abri meu coração, que tem que ficar aqui por causa da cama. Mas você vem na animação, você vem, pô, vou encontrar Jesus, eu vou ver Jesus, eu vou ver os irmãos, glória a Deus. E claro que tem dia que a gente não está 100%, né? A última vez que eu preguei aqui, quem estava aqui? Estava todo mundo. Eu falei sobre o quê? Vamos ver. Você não vale, irmão. Falei sobre o que? Itra também não vale. Hã? O filho pródigo. Filho perdido. Quem lembra disso? Agora você lembra, né? Você estava onde então aqui que não estava prestando atenção na mensagem? Gente, mas é interessante que eu estava falando sobre o filho pródigo na semana, naquele dia. Então, tipo, eu venho numa expectativa, falo, cara, vou pregar. Quando eu cheguei aqui no meio da pregação, eu comecei a ter febre. No meio da pregação, comecei a passar mal. No meio, gente, literalmente no meio. Comecei, tipo, a ficar tremendo aqui. Alguém percebeu isso? Mas o que me fez motivar e a continuar a pregar e a terminar a pregação? E a descer, botar a mão na sua cabeça, orar por você e transferir a minha fé. Brincadeira. Eu não orei pelas mãos, eu falei para você levantar suas mãos do seu lugar mesmo. Fui, sabedoria, vai. Falei, eu tô mal pra caramba, se eu chegar aqui e botar a mão na cabeça deles, vão pegar o que eu tenho. Deixa quieto. Gente, eu estava mal, mas uma coisa não pode me impedir de receber aquilo que Deus tem para mim. Repita isso comigo. Uma coisa não pode impedir de receber aquilo que Deus tem para mim. Não pode. Sabe, o Felipe estava falando ontem é Taubatiano que fala, é ontem. O Felipe estava falando ontem sobre a alma, né? Sobre a nossa alma. E vamos ser sinceros, eu acho que às vezes a gente até quer, eu vou na igreja. Aí você chega, aí você tá lá, tô na igreja. Aí vai, vamos adorar. Aí você já desanima. O irmão já foi cansado, sai lá, não sei de onde para chegar até aqui, agora tem que ficar de pé. Meu irmão, Zaqueu, quem lembra do Zaqueu aí? Mano, o cara tava nem aí, mano. Ele era top, velho. O que ele fez para ver Jesus? Subiu na árvore, meu irmão. Sabe o que Deus quer que você faça essa noite? Fica tranquilo, que você não vai subir na árvore, não. Mas Deus quer que você suba num lugar mais alto, na presença dEle. Sabe, eu quero falar essa noite sobre os preciosos filhos de Sião. Vamos lá, alguém comigo aí? Estou sozinho? Os preciosos filhos de Sião. Quem são que... Nós não estamos falando sobre paternidade, não estamos falando sobre filiação. Então hoje eu quero falar, talvez você nunca ouviu isso na Bíblia. E eu vou provar para você que está na Bíblia. Os preciosos filhos de Sião. Deus tem os filhos de Sião dele. E eu quero provar para você que isso está na Bíblia e vou além. Talvez você faz parte de um desses filhos de Sião.
Gente, hoje a gente vai começar aqui então, lendo Lamentações. Vamos chorar. Vou te dizer que o Felipe vai querer ler isso em breve aqui, quando o Coringão enfrentar o Flamengo. Eu nem falo disso, o Corinthians só leva coça. Gente, mas se a gente... Abre aí, Jeremias não, Lamentações 4. Quem escreveu Lamentações? Jeremias, isso aí, gente, nosso amigo Jeremias. Estava na igreja semana passada. Gente, a gente vai ver que no capítulo 4, o profeta Jeremias nos apresenta uma companhia de pessoas, e essa companhia de pessoas é chamada de os preciosos filhos de Sião. Talvez você já ouviu falar sobre isso, talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas eu quero que você aumente sua expectativa aí, porque essa noite vai ter para todo mundo. É open, como é que fala? Open bar. Vinho, pode beber vinho à vontade essa noite. Dos céus, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar para você é que muito importante, deixa sua Bíblia aberta, olha para mim aqui. É muito importante nós entendemos quem são esses preciosos filhos de Sião e o que eles fazem. Então vamos lá, Lamentações 4:1 diz assim, ó: como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu o seu brilho, como estão espalhados as pedras dos santuários pelas esquinas de todas as ruas. Então aqui nós estamos vendo o quê? Jeremias está fazendo uma lamentação. Lamentação, todo mundo sabe que é uma coisa muito triste. E ele está dizendo o quê? Como se escureceu o ouro. Como o ouro refinado perdeu o seu brilho. Sabe, o ouro nas Escrituras, ele é símbolo da natureza, do caráter de Deus. O ouro, ele fala da divindade, ele representa os atributos de Deus. Ele é um símbolo da verdade em Deus e da revelação de Deus em nós. Em nós. E aqui Jeremias está falando o quê? Como se escureceu o ouro. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a revelação de Deus se escureceu? Não, ele está dizendo que aquela pessoa que carrega a revelação de Deus, ela está apagada. Sabe, quando a gente fala de ouro, em Apocalipse 3,18, Jesus diz à igreja fazer o quê? De mim, você compra o quê? Ouro provado no fogo. E eu quero dizer para você essa noite, sabe o que Jesus fala para mim e para você? Venham, compram de mim ouro provado no fogo. Compram de mim porque eu vou te dar. Eu vou te dar. Jesus quer fazer com que nós venhamos resplandecer esse ouro. Sabe? E é muito interessante isso, porque quando a gente fala de ouro, a gente vê aquele ouro maciço, né? Cadê o... Ó, tô ficando bom nesse negócio aí, irmão. Vou fazer uns anel contigo lá. Ou seja, é um ouro de alta qualidade, gente. Então nós estamos vendo que existe um povo que perdeu o seu ouro. Existe um povo que tinha um ouro refinado, mas agora ele perdeu o seu brilho. E o que acontece? Eles estão espalhados como pedras no santuário pelas esquinas. Então vamos lá, vamos continuando. Verso 2. Os preciosos, agora fala o que aí, ó? Os preciosos filhos de Sião, comparáveis ao ouro puro. Quem que é comparável ao ouro puro, gente? Os preciosos filhos de Sião. Mas agora presta atenção no que a Bíblia vai dizer. Os preciosos filhos de Sião, aqueles que são comparados a ouro puro, agora são tratados como simples objeto de barro, obras das mãos de oleiro. Quem lembra aquela passagem que nós somos como vasos com barro na mão do oleiro? Sabe por que nós somos como vasos de barro na mão do oleiro? Porque nós perdemos o nosso brilho. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Jesus quer brilhar em nós. Porque nós não fomos feitos para ser barro, mas nós fomos feitos para ser ouro.
Ouro. Vamos lá. Então Jeremias está nos dizendo que a razão da igreja se encontrar em tal condição, ou seja, a igreja que perdeu o seu brilho, a igreja que não resplandece mais, é porque os preciosos filhos de Sião não são mais respeitados, ou seja, eles não são mais estimados pelo povo. Por quê? Porque eles são como pessoas qualquer, eles perderam o seu brilho. Sabe, os preciosos filhos de Sião são aquelas pessoas que carregam o brilho, o caráter de Deus, a vontade de Deus, a voz profética de Deus. Os preciosos filhos de Sião são aquelas pessoas que por onde elas vão, elas carregam a glória de Deus. Só que aqui a gente está vendo Jeremias lamentando. O que ele está dizendo? Esses caras se perderam. Ele está lamentando, está dizendo que os preciosos filhos de Sião já não têm mais brilhos. E gente, vamos ser sinceros, quantos de nós perdemos os brilhos no meio do caminho? Quantos de nós, por causa da nossa alma, nós somos feridos pela nossa alma, desanimados, tristes, angustiados, e nós esquecemos de brilhar como ouro, como uma voz de Deus para uma outra nação, para uma outra vida, para um irmão, resplandecer a glória dele através de você. Sabe, é muito legal tudo isso que a gente tem feito, mas nós precisamos entrar nesse nível. A gente estava falando ontem sobre isso. Sabe, é muito bom a gente receber cura interior, mas eu quero te dizer, a cura interior vai te levar a um objetivo, a espalhar, a revelar a glória de Deus que está em você. Nós precisamos apenas mudar o foco da nossa lente. Sabe, a gente estava falando sobre isso, Felipe falou sobre isso, acho que o último domingo, ou a Ilana, não lembro quem falou. Talvez a gente está tão preocupado com a nossa alma, está tão preocupado com as nossas coisas, que os nossos olhos só estão nisso. Só que os preciosos filhos de Sião, os olhares deles não estão nas lutas, não está nas almas, mas está em Jesus. Meu irmão, sabe como é que Davi teve coragem de enfrentar aquele gigante? Davi teve coragem de enfrentar aquele gigante porque estava todo mundo olhando o tamanho do gigante. Estava todo mundo tremendo de medo porque o gigante era muito grande. Claro, da gigante pequeno não tem. Eu estou pisando a bandeira, né, gente? Foi mal aí. Todo mundo olhava para Golias e via o tamanho dele, ele era forte. Mas quando Davi ouviu falar que tal pessoa estava desafiando o Deus dele, ele não olhou para a cara de Golias, ele não olhou para o tamanho de Golias, ele apenas olhou para o tamanho do Deus dele, que era muito maior, que é muito maior. E o que Deus quer fazer com que nós entendamos vamos trocar a nossa visão. Vamos trocar. A Pamela estava falando isso comigo ontem, não sei se ela está aqui. Ela falou que ela teve uma visão comigo há um tempo atrás que eu estava falando de trocar lente. E realmente estou precisando trocar lente do meu... Mas eu sinto que Deus está querendo trocar as nossas lentes. Qual que é o seu foco, meu irmão, ultimamente? Será que você está focando mais no seu time lá na Libertadores ou você está focando em Jesus? Será que você está focando mais nas suas coisas ou você está focando em Jesus? Sabe, a igreja precisa, o mundo precisa dos preciosos filhos de Sião. Vamos lá, continue, Lamentações 4:3. Diz assim: até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou o quê? Cruel. Como as avestruzes no deserto, a língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Olha o que diz agora: os meninos estão pedindo pão e ninguém consegue dar nada. Gente, sabe o que a Bíblia está dizendo aqui para a gente? A seara é grande, a seara é muito grande, mas os trabalhadores para essa seara são poucos. Não é porque Deus escolheu poucos, não, é porque poucos querem tirar o seu olhar de si mesmo e olhar para Jesus. Poucos querem tirar o olhar do gigante e olhar para Cristo.
Por isso que a palavra de Deus fala da igreja do remanescente. Sabe, nós estamos vendo que os preciosos filhos de Sião, eles precisam se levantar. Sabe por quê? Porque as pessoas estão pedindo pão. As pessoas estão com fome. E nós estamos preocupados em encher a nossa barriga, ao invés de compartilhar aquilo que nós temos. Nós estamos preocupados. Gente, Jesus está nos chacoalhando como igreja, que eu sinto que Jesus está fazendo algo poderoso com as nossas vidas. Sabe, Jesus quer fazer com que nós nos importamos com a glória dele, assim como você se importa com a coisa que você mais ama nessa terra. Esses são os preciosos filhos de Sião. E a gente está vendo que, cara, as pessoas estão pedindo, a Bíblia, a Lamentações, que está em 4:3, está dizendo que os meninos pedem pão e ninguém lhe reparte nada. Infelizmente, muitas das vezes essa é a realidade da igreja do Senhor. As nações estão pedindo pão, talvez a pessoa que está do seu lado, sentou do seu lado aí na igreja, olha para a pessoa que está do seu lado aí. Pergunta para ela, você quer pão, irmão? Você quer pão? Quem quer pão? Continua? Pão, 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 pão. Pão está comigo, com Jesus no seu coração. Qual que você pensou? Então, não é essa? Quem quer pão, 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 pão. A gente tinha o ministério do pão aqui, gente. Tadinho. A Juliana chegava aqui na igreja 3 horas da tarde. Ficava das 3 às 4, fazia o pão. Um monte de pão, 40 pão, 50 pão. Botava pão lá fora para os necessitados. Não era 2 minutos. O pão acabava. O pão acabava. Todo domingo. Eu falei, pô, tem uma coisa errada isso aí. Aí um dia ficou lá, foi ver um irmão passava, um mendigão passava lá. Ele olhava o pão, já pegava tudo, botava na sacola e saía vendendo para os outros. Estava com fome, meu amigo. Estava com fome. A gente tem que ser igual esse cara. Chegar na casa de Deus, tem quantos pães? 100. Eu quero 100 pães. Ah! Você está entendendo? Essa é a igreja que Jesus quer. Esses são os preciosos filhos de Sião. Quantos pães tem aqui na padaria de Jesus, Nazaré? Hã? Ah, tem 30 pães. Então me dá os 30, eu quero comprar os 30. Mas você tem barriga para os 30? Não tenho, mas, mano, vou comer. As pessoas estão pedindo pão e ninguém lhe reparte, e Jeremias está desesperadamente lamentando. Abra sua Bíblia em Isaías 5. A gente vai ver que Isaías ele também vai falar sobre esses preciosos filhos de Sião. Só que Isaías ele vai chamar esses preciosos filhos de Sião de os filhos do óleo. Isaías 5:4. Então presta atenção aqui, ó. Os preciosos filhos de Sião também são os filhos do óleo. Estão entendendo? Repita comigo, os preciosos filhos de Sião também são os preciosos filhos do óleo. Isaías 5:4. Ah, rapaz, tá ali, né? É outro nível essa turma aí. 5:4 diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico, tá isso mesmo? Não. Zacarias, gente, perdão. Não, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, peraí. Peraí, deixa eu abrir aqui no celular aqui, que alguém achou aí? Isaías 5:1, gente. Olha lá, 5:1. Tá certo.
Qual que está ali? Eu acho que você que está errado aí, irmã. Irmã, você está errado, eu estou certo aqui, irmã. 5-1, irmã, põe aí. Eu estou operando. Gente, você não pode elogiar, né? É 5 o quê? 5-1. Vamos lá. Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito do quê? Da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outreiro, ou seja, num monte muito fértil. Então vamos lá. O nosso amado, ele tem uma vinha num outeiro ou num monte muito fértil. Só que se a gente pega no original, diz assim, ó, o Senhor tem uma vinha no chifre dos filhos do óleo. O Senhor tem uma vinha no chifre dos filhos do óleo. O que significa isso? O que significa vinho? A vinha ela pode ser de duas coisas. A vinha ela pode ser de olivas para a produção de óleo, mas a vinha pode ser o quê? De uvas, usada para produzir o quê? Vinhos. Vocês estão já entendendo onde eu vou chegar? Então vamos continuando. Em Lucas 10, Jesus conta uma parábola sobre um camarada que estava andando e uns ladrões vieram, bateram nele, arrebentaram com ele e largaram ele abandonado. Aí um certo homem estava passando. E esse certo homem pegou esse cara que foi espancado pelos ladrões e fez o quê? Colocou óleo e vinho sobre essa pessoa que é espancada pelo ladrão. Quem que é o ladrão, gente? Você não sabe? Eu acho que todo mundo já sabe. Sabe o que Deus está falando com a gente? Nós precisamos ter óleo e vinho. Os preciosos filhos de Sião precisam conter óleo e vinho. Vocês estão entendendo? Vamos continuar. Então nós estamos vendo que esse homem ele trouxe óleo e vinho e ele curou aquela pessoa que foi destruída pelos ladrões. Sabe quantas vezes nós conhecemos pessoas que estão sendo destruídas pelo diabo? Talvez você que entrou aqui essa noite está sofrendo uma opressão na sua alma, no seu espírito, no seu trabalho, sei lá. Jesus quer colocar óleo e vinho, porque é a única coisa que pode fazer você curar a sua alma, você curar a sua vida, você entrar na glória de Deus, é o óleo e o vinho do Espírito de Deus. Agora presta atenção a uma coisa, aqui está dizendo aqui, ó, cantarei ao meu amado um cântico do meu querido a respeito da sua vinha, e continua aqui, ó, o meu amado tem uma vinha. Então vamos lá, de quem que é a vinha? Do amado, certo? Quem que é o amado? Deus. A provisão para o óleo vem de quem? A vinha de quem? Quem que vai prover para ter o óleo ali? É Deus. Então o que eu quero dizer para você é que Deus tem óleo e Deus tem vinho para você. Deus tem unção para liberar na sua vida. Mas o problema é que muitos da igreja não têm óleo e não têm vinho. Deus tem, mas o problema é que às vezes as pessoas não têm. E o pior não é nem a pessoa não ter, meu irmão. Mano, às vezes a coisa é pior ainda. O pior é a pessoa não ter e não querer. Existem. Mas Jesus está à procura dos preciosos filhos de Sião. Essas pessoas que vão carregar óleo e vinho. E por onde que ela passar e ela vê pessoas sendo destruídas por esse mundo, pessoas com feridas na alma, elas vão liberar óleo e vinho. Elas vão liberar óleo e vinho. Vamos lá. Vocês estão entendendo? Posso ir mais profundo aqui? Glória a Deus, aleluia. Então aqui está dizendo aqui, ó, só para finalizar aqui, ó, o Senhor tem uma vinha no chifre dos filhos do óleo. Ou seja, o vinho novo e o óleo fresco se acham no chifre dos filhos do óleo.
O vinho novo e o óleo fresco se acha na onde? No chifre de quem? Dos filhos do óleo. Onde está o vinho novo? Na onde? Vamos lá, gente. Onde está o vinho novo? No chifre. Onde está o óleo? No chifre dos filhos do homem. O que você quer dizer com isso? Davi. Quem lembra de Davi, que eu acabei de falar? Ele estava lá, de boa, cuidando das ovelhas, e chega um certo homem de Deus, ou melhor, um certo profeta de Deus. E ele chega com o que para ungir? Ele chega com óleo. O óleo desse camarada aqui, o óleo desse profeta estava na onde? Estava na mão dele? Estava no copo dele? Estava na onde, meu irmão? Onde que tem que estar o óleo do profeta, do homem, da mulher de Deus? Você está entendendo? Por quê? Porque quando nós colocamos o óleo de Deus em nós, nós vamos ungir reis, nós vamos ungir sacerdotisas, sacerdotes, nós vamos curar as almas das pessoas, nós vamos liberar os dons, os frutos do Espírito de Deus. Por quê? Porque nós temos o recipiente. Mano do céu. Mano, vocês já viram aqueles filmes que a pessoa, a fada madrinha, sei lá o quê, tem aquela bagulho em pozinho mágico, sei lá, um negocinho mágico que ela abre assim, puf, lança. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a Emma assiste como é que fala, um videozinho lá da madrinha. Quem já ouviu a madrinha? Borboletinha. Quem já ouviu essa música da Borboletinha? Ninguém ouviu a música da Borboletinha, só os pais, eu e o Rafael. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate. Vocês sabem sim. Vocês sabem sim. Tudo vocês têm criança, vocês sabem sim. Sua filha estava tocando no violino lá que eu ouvi essa música, viu? Ou seja, tem uma hora do filminho lá, ela estava lá, daqui a pouco ela lança o pau mágico, aí o negócio vira uma outra coisa, vira outra coisa. Quero te dizer, meu irmão, Deus tem uma unção mágica na sua mão. Ele quer que você use esse dom, esse talento que Ele depositou em você. E isso diz respeito ao óleo e ao vinho que Ele tem liberado sobre a tua vida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1 Samuel 16 eu já falei, vamos para outro. Continuando Isaías lá, vai. Verso 2. Então só recapitulando Isaías aqui para a gente ir para o verso 2. Isaías 1 falou que o meu amado tem uma vinha no chifre dos filhos do óleo. Legal. Agora o verso 2. E cercou, limpando-as das pedras, plantou de excelentes videiras, vides. Olha o que Jesus fez, meu irmão. Jesus plantou o quê? Excelentes videiras. Você está entendendo quem que você é, né? E edificou no meio dela o quê? Uma torre. E também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas. Porém, deu o quê? Aí é Zé Mané mesmo. Vai, continue. Uvas bravas, uvas azedas. Ou seja, ó, ele edificou, ele plantou excelentes vides, esperando que desse excelentes uvas. E deu uva azeda. Agora, pois, moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vós peço entre mim e a minha palavra. Qual mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenho feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Que mais que Deus tinha que fazer, gente? Ele criou o homem perfeito, pronto para dar frutos. E acontece o quê? Dá uva brava, dá uva ruim, amarga. Verso 5. Agora, pois, vos farei saber que eu hei de fazer com a minha vinha. Meu irmão, presta atenção nesse manto aqui, ó. Vocês estão entendendo, né? Ele criou uma coisa top, uma vinha boa. Por que ele criou a vinha boa? Para dar frutos bons. Os frutos foram ruins, não foram? Só que a hora que ele faz com a vinha, com essa vinha que permanece desse jeito. Verso 5. Agora, pois, vos farei saber que eu hei de fazer com as minhas vinhas. Tirarei o seu sebe, ou seja, tirarei os seus ramos secos, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada.
e eu a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerão nelas sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre elas. Meu irmão, só tem uma condição para mim e para você essa noite aqui. Você quer a chuva de Deus sobre a tua vida? A Graça estava falando disso agora comigo aqui, sobre a chuva serôdia. A chuva serôdia vem quando? Vamos lá, vem quando? No inverno? Não. Vem na onde? Vai lá, Graça, ajuda eles aí. Vem na primavera, meu irmão. No calendário de Deus só existe dois. Se você não sabia disso, vai saber agora. No calendário de Deus só existe duas estações: inverno e primavera. Quero te dizer uma coisa. A chuva serôdia, a chuva do avivamento, vai ser liberada. Vai ser liberada. Mas acontece o seguinte: antes dela ser liberada, olha o que vai acontecer com aqueles que não são e não querem fazer parte. Deus vai fazer o quê? Com a árvore que não dá fruto, Ele vai cortar e lançar fora. Mas e a árvore que dá fruto? Ele poda para que dê mais fruto. Vamos continuar. Gente, aqui está muito claro que a gente realmente está precisando desses filhos do óleo, ou seja, a gente está precisando dos filhos de Sião. Por que nós precisamos dos filhos de Sião? Para fazer com que essa vinha do Senhor comece a florescer. Para fazer com que essas pessoas que estão em nossa volta começem a dar frutos como nós vamos dar. Vocês estão entendendo? Vamos continuar aqui. A solução para qualquer problema é encontrada no óleo e no vinho. Se o óleo não puder resolver, eu quero dizer uma coisa: o vinho vai resolver. Você está com um problema? Quem está com algum problema aí? Eu estou. Quem não está com nenhum problema, está tudo top. Ninguém levantou a mão? Só Alexandre e eu? Você está com um problema na vida aí, irmão? Tem algum problema te inquietando aí? Falta de dinheiro? Presidente novo que vai vir? Mano, tem tanta gente dando treta por causa de presidente, velho. Mano, se os crentes, se os irmãos, se os filhos do óleo que acham que são, lutassem pelo reino de Deus, assim como eles lutam pelo reino desse mundo, nós já estávamos em avivamento. Mano, é tanto crente brigando com crente. Ah, mas tem que votar nisso, não, tem que votar naquilo, não, discorda. Meu irmão, amém. Quem Deus colocar lá vai ser Ele que vai estabelecer. Porque toda autoridade é estabelecida por quem? Por Deus. O bom ou o ruim, mano. Se botar o ruim, mano, aí Jesus volta logo, é melhor ainda, olha que top. Botar o bom, melhor ainda, que a gente vive um pouquinho. Quem que é o bom, quem que é o ruim, não sei, escolhe ser. A pessoa quer falar, né? Não, tá gravando, depois eu falo. Cadê? A solução para qualquer problema está no óleo. A solução para qualquer problema está no vinho. Não está no presidente. Vocês estão entendendo, gente? Não está no senador, não está no governador, não está nisso, naquilo. A unção do verdadeiro, a unção para curar o problema está no chifre dos filhos de Sião. Meu irmão, já estou com o meu jarrinho cheio aqui já. Vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão queimando comigo aí, animados? Eu falei para abrir algum lugar agora? Não, né? Então volta para Zacarias. Não, agora eu vou para Zacarias. Esses irmãos da Data Show, nem vou olhar mais para Data Show, não confunde. Zacarias 4:1. Diz assim: o anjo que falava comigo voltou e despertou-me. Repita comigo: despertou-me.
como o homem que é despertado no sono. Para, olha para mim. Olha o que está acontecendo. Zacarias 4:1. O que Zacarias estava fazendo, irmão? Estava assistindo o jogo? Não. Estava no culto? Estava no face a face? Não. Estava onde? Dormindo. Tadinho, irmão, ali passou a madrugada dormindo. Quer dizer, trabalhando. Você está no lugar certo, na hora certa. Só prepara a vasilha que vai ser liberado o óleo sobre você, irmão. Sabe qual que é a mensagem que o anjo está falando aqui para Zacarias? O anjo que falava comigo voltou, ele voltou e despertou-me, como um homem que é despertado do sono. Sabe o que o anjo estava falando aqui para ele? Acorda! Não é hora de dormir! Desperta! Sabe o que o anjo do Senhor está falando com a igreja? Acorda, igreja, não é mais hora de dormir. É hora de despertar. Os preciosos filhos de Sião precisam se levantar. Precisam sacudir o pó. Precisam fazer algo que ninguém está fazendo. Precisa encher a botija de azeite de vinho. Enquanto está todo mundo preocupado com o próximo presidente, nós estamos preocupados com o avivamento. Nós estamos preocupados em colher aquilo que foi plantado pelo Senhor. Mano, é demais, gente. Não estou falando para você não se preocupar com o presidente, não. Se preocupa, ora, faz sua parte lá, mas existe algo muito mais profundo que isso. Existe um reino muito maior que esse, um reino que vai ser dado para aqueles que vão reinar com Cristo de eternidade, talvez em 1000 anos nessa terra. Mas não é para qualquer pessoa. Os filhos de Sião, os preciosos filhos de Sião, aqueles que carregam óleo, aqueles que carregam vinho, esses são aqueles que vão mostrar a glória de Deus para outros povos. Qual que é a mensagem do anjo do Senhor para a igreja? Talvez sabe qual que é a mensagem de Jesus para você? Acorda, igreja. Acorda, irmão. Olha para a pessoa bonitinha do seu lado e fala para ela: irmão, dorme, não acorda. Acorda aí. Sabe por quê? Porque se você estiver dormindo, você não vai viver aquilo que Deus está fazendo. Não estou falando de acordar, dormir fisicamente, não. Zacarias 4:2, vamos lá. E me perguntou: o que você está vendo? Ou seja, ele falou que acorda. Vamos lá, acorda, trabalho. Ei, carabará, vai, 6 horas da manhã. Aí o Zacarias acordou. Você já acordou assim, irmão? Mano, você acorda e você não sabe onde você está, velho. Se o despertador toca, você... Tipo... Rapaz do céu. Ontem deu uma cochilada aqui, irmão. Acho que foi uns 5 minutos de cochilada aqui no sofazinho aqui. Sabe quando você cochila e você vai num mundo tão além? E no sonho você fala: cara, onde eu tô? Eu tô em casa, mas não tô em casa. Onde é que eu tô? Aí eu abri o olho assim e falei: nossa, eu tô na igreja, velho. Zacarias 4:2, vamos lá. Por que o anjo despertou ele? Porque o anjo queria mostrar uma coisa para ele, ou melhor, o anjo queria perguntar uma coisa para ele. Então o anjo perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um quê? Um candelabro de ouro. Vamos lá, velho, já estou animado. O que ele é um candelabro com olho maciço? Vamos lá. Mas esse candelabro tinha o quê? Com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas, e 7 canos para lâmpadas. Quero te fazer uma pergunta. Na posição que você está hoje na igreja, né? Seja você pastor, membro, sei lá o quê. Aqui, o anjo fez uma pergunta para Zacarias. Zacarias, o que você está vendo? O que você está enxergando? Zacarias respondeu. Aí eu quero perguntar para você hoje: o que você tem visto espiritualmente? Talvez você não está vendo porque você está cego ou está dormindo. Mas Deus quer acordar a gente desse sono. Deus quer acordar a igreja desse sono. Despertar a igreja dele, para que ela possa ver. O que Zacarias viu, meu irmão? Zacarias viu o quê? Um candelabro de ouro maciço. Ou seja,
O que o candelabro representa na Bíblia? A igreja. O que Zacarias estava vendo? A igreja. E esse candelabro era de ouro. Que ouro que era esse candelabro, gente? É o ouro normal? Não, ouro maciço. Quem lembra o primeiro capítulo que a gente leu? Lamentações. Ele estava lamentando porque os preciosos filhos de Sião perderam o quê? O brilho do ouro. Agora Zacarias está tendo uma outra visão. Olha a visão de Zacarias. Veja um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos de lâmpadas. Zacarias 4:3 diz assim: por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Gente, olha para mim. O que a oliveira produz? Azeite. Azeite para óleo. Vocês estão entendendo o que ele está vendo? Ele está vendo o que, gente? Ele está vendo os filhos de Sião. Ele está vendo uma igreja que carrega o azeite. Vamos lá, 4:4. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu Senhor? E o anjo disse: você não sabe? Não, meu Senhor, respondi. Verso 11. A seguir perguntei ao anjo: o que significa essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Perguntei também: o que significa esses 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramaram azeite dourado? Gente, é tão incrível que esses 2 ramos de oliveira, eles vertem de si mesmo azeite dourado. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Os 2 ramos de oliveira, eles estão liberando de si mesmo azeite dourado. Aí ele pergunta: o que são esses tubos de ouro? Esses tubos de ouro são as palavras, as vozes dos filhos de óleo. Suas palavras, elas são recipiente de óleo e vinho novo. Gente, isso é muito profundo, gente. Uma coisa que eu estava vendo aqui, estou começando a ver aqui agora, por isso que eu dei uma parada aqui. Mas está dizendo que essas 2 oliveiras, elas derramam azeite dourado. Ou seja, essas 2 oliveiras estão liberando qualquer tipo de azeite? Elas estão dando um azeite qualquer? Uma curinha qualquer? Não, é um azeite especial, o azeite dourado. Vocês estão entendendo, gente? O que Deus está fazendo? O que Deus está querendo fazer com que eu e você venhamos a viver? Na visão de Jeremias, lá em Lamentações, o ouro ele se escureceu. Aqui, o óleo é fresco, puro e dourado. Na visão de Jeremias, ele estava lamentando porque ele via os preciosos filhos de Sião perdendo seu brilho. Mas aqui agora nós estamos vendo os preciosos filhos de Sião tendo tanto brilho, tendo tanto óleo, tendo tanto vinho, que eles liberam azeite dourado. Verso 13. E ele me falou dizendo: não sabe tu o que é isto? E eu disse: não, meu Senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Repita comigo: quem são esses? Repita comigo: quem são esses? Quem são esses 2 ramos? Vamos lá. Esses 2 ramos que derramam azeite dourado, que derramam azeite fino, não é qualquer azeite não, meu irmão. Sabe esse azeite que você compra no supermercado aí? Não é esse não, meu irmão. Tem uns azeites que é caro, que eu sei.
mas o seu é mais caro ainda. O seu azeite é dourado. Sabe por quê? Porque agora a gente acabou de ler aqui. O que é isso? Esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. O que a palavra de Deus fala sobre os 2 ungidos? Os 2 ungidos são os mesmos que os filhos do óleo. Os 2 ungidos são os mesmos que os filhos de Sião. Mas como é que você sabe disso, André? Vamos lá, agora a graça vai pirar aqui, mano. Gente, nós sabemos que o Senhor trabalha com dias, estações, nós sabemos que o Senhor trabalha com números, nós sabemos que o Senhor trabalha com nomes, e não é nada por em vão, Ele tudo faz com um propósito pré-estabelecido por Ele. Sabe, Deus não vem e muda o nome de uma pessoa à toa. Deus não vem e coloca um número na Bíblia à toa. Tudo representa algo. E aqui a gente está falando do quê? De 2 ungidos, 2 oliveiras. O número 2, né, nos remete ao quê? 2 pessoas. Ou seja, o número 2 na Bíblia é um número profético que representa testemunho. Testemunho. Estão conectados comigo? Então o número 2 representa o quê? Testemunho. Por isso que a palavra está dizendo que estes são os 2 ungidos que estão na onde? Diante do Senhor. Eles estão diante do Senhor. Agora presta atenção comigo aqui. Não sei se eu falo isso, eu vou para o outro. Agora tanta revelação aqui. Vamos continuar aqui. Esse número 2, ele nos fala de uma companhia de pessoas, chamadas os filhos do óleo, que carregam o testemunho do Senhor Jesus Cristo em suas bocas. Eles têm a palavra de Deus, não uma palavra qualquer, mas eles têm a palavra de Deus. Não é apenas uma mensagem que eles têm a mensagem. Sabe por quê? Porque eles são testemunhas. Sabe, gente, nós estamos falando dos preciosos filhos do óleo, aquelas pessoas que carregam a unção, aquelas pessoas que carregam recipiente para a cura das nações, aquelas pessoas que estão preocupadas em não somente curar a sua vida, mas curar a vida do próximo, aquelas pessoas que têm tanta glória de Deus na sua vida, que a palavra nos mostra que elas são testemunhas, e olha que lindo, elas andam com Jesus, elas andam com Deus, elas andam com o Senhor, elas são igual João, discípulo amado. Jesus ia para o lado, ele queria estar do lado de Jesus. Jesus ia para o outro, ele queria estar lá. Jesus sentava, ele queria botar a cabeça dele. Esses são os preciosos filhos do óleo. Vou voltar aqui. Vocês estão entendendo, amém? Eu não quero falar disso agora, mas a gente já ouviu falar. Então, aqui está dizendo o quê? Esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor. 2 ungidos, número 2 significa o quê? Testemunhas. 2 ungidos, 2 testemunhas. Aonde a palavra de Deus fala sobre 2 testemunhas? Quem são essas 2 testemunhas, gente? É Moisés, é Elias, Zacarias, é Zorobabel. Meu irmão, compra o meu livro daqui a pouco. O Marco está demorando, tá? Já confesso. Mas eu já vou dar uma... Os 2 ungidos do Senhor são os preciosos filhos do óleo. Quem são os preciosos filhos do óleo? Aquele que tem a unção, aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, aquele que tem a unção, aquele que carrega o óleo, aquele que carrega o vinho. Os 2 ungidos de Deus, aqueles que não têm apenas uma palavra, mas eles têm a palavra de Deus. Por quê? Porque eles estão ouvindo Deus. Você está entendendo? Às vezes a gente tem uma palavra. Quantas vezes eu tenho uma palavra, gente? Confesso para você que às vezes eu vou preparar a pregação. Travou o sistema, né? Eu vou preparar, aí está travado mesmo. Às vezes eu vou preparar a pregação e eu já tenho uma coisa que eu quero falar. Ou seja, já tem uma palavra específica. Aí o Senhor vem e fala, não, é outra coisa. Ou seja, o que Ele está falando? Você não vai pregar uma palavra, você vai pregar a palavra que eu quero que você pregue. É essa a diferença. O que Deus quer que você viva e faça, não é que você entregue uma palavra
para um irmão, mas Deus quer que você entregue a palavra para o irmão. Vocês estão entendendo? A palavra de uma palavra. Quem que é a palavra? Aí você entendeu o manto. Você está entendendo? Você não vai entregar uma palavra que apenas está dentro de você, mas você vai entregar Jesus. Você vai entregar a palavra que pode transformar tudo. Por quê? Porque seu recipiente está cheio de óleo e vinho. Vamos continuando aqui. Então, quero finalizar aqui, falando que nós estamos dizendo sobre os filhos de Sião, os preciosos filhos de Sião, que a gente viu em Lamentações, que Jeremias desesperadamente começa a lamentar que eles perderam o brilho, que eles eram como ouro e eles não têm mais brilho nenhum. Mas agora a gente está vendo o quê? Que eles estão brilhando de tal forma que eles falam, e só deles estarem ali falando, sai ouro refinado da boca deles. Gente, é isso que Jesus quer. Jesus não quer apenas curar a sua alma. Isso para Jesus é muito fácil. Vou ser sincero, gente. Para Jesus é muito fácil. Sabe por que às vezes nós não conseguimos ser curados completamente? É porque nós estamos mais preocupados com a cura da nossa alma do que com Jesus. Nós precisamos tirar a nossa lente, mudar o nosso foco, olhar para Ele. Gente, eu saí daqui 2 domingos atrás com dor. Eu saí daqui com febre. Cheguei em casa com febre. Passando mal. Mas a minha lente tinha mudado. Eu não estava com foco na febre. Eu não estava com foco na dor. Porque se eu tivesse, eu não ia estar aqui pregando. Se eu tivesse, eu não ia estar aqui compartilhando. Se eu não tivesse, eu não ia estar adorando. Se eu tivesse com foco nisso, eu não ia estar. É isso que Jesus quer. Sabe, será que se Jesus não curar você da sua dor, você ainda vai ficar feliz com Ele? Será que Jesus não der a bênção que tanto você sonha? Você ainda vai amar Ele da mesma forma que você ama? Você vai buscar Ele da mesma forma que você busca para receber aquilo que você quer? Jesus está nos ensinando a ser os preciosos filhos de Sião. Essas pessoas que vai desejar tanto o Senhor, mas tanto o Senhor, que a gente vai começar o culto aqui no sábado de manhã, no face a face, e a gente vai olhar e vai falar, caraca, foi 12 horas e eu ainda estou aqui. Parece que foi 10 segundos. Sabe por quê? Porque quando nós estamos amando uma coisa, a gente perde a noção do tempo. Essa é a diferença, meu irmão, de uma igreja para os filhos maduros. Porque a igreja tem várias, tem a igreja de Laodiceia, igrejas tem várias, mas tem um povo que é chamado de remanescente, tem um povo que é chamado dos preciosos filhos de Sião. Quem são eles? Olha para a pessoa linda do seu lado e fala, irmão, será que você é um? Olha para outra pessoa do seu lado aí, olha atrás de você e fala, irmão, se você não for, vou dar um peteleco na sua cabeça. Fica de pé no seu lugar aí, amém? Vocês estão entendendo, gente? Então, semana que vem você vai votar em quem? Cadê? Mas é muito lindo ver isso, que Jesus está nos trazendo na maturidade. Sabe, o dia de hoje não vai ser igual ao dia de ontem. O dia que você vai viver amanhã não vai ser igual ao dia de hoje. Porque nós precisamos aprender a viver de glória em glória, de glória em glória. Nós precisamos encher o nosso chifre aqui, ó, de azeite e de óleo. Porque nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas de Cristo.